Sintoma não é algo de que reclamam sobre você. Um sintoma é um estranho que habita você. É o que você acha louco em você. Por que é que eu faço isso? Eu odeio fazer isso, juro que nunca mais fiz de novo. Ou agora eu quero fazer isso, está na hora, vai ser legal para mim, faz sentido, na hora eu boicoto, procrastino. Né? Essa coisa que eu acho louca em mim, não combina comigo, eu odeio fazer, eu tento não fazer, mas se impõe como uma compulsão ou inibição. Essa estranheza, isso que não faz sentido para mim, em mim, isso é um sintoma. Olá a todos, começamos então a nossa segunda aula desse curso que dá um panorama geral de obras, conceitos, né, do Sigmund Freud, né, o criador da psicanálise. Na segunda aula, o texto de referência é um monumento, né, do século XX, um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, de 1900, com o qual Freud considera, ele próprio considera que inaugurou a psicanálise. Ela vinha, né, sendo gestada por 15 anos antes, vários textos anteriores a essa data já são textos muito importantes de psicanálise, mas esse é um grande marco. Né? O Freud foi bem bom mercadologicamente pensando nesse livro, ele terminou em 1899, mas ele pediu para o editor carimba aí 1900 para não parecer de um ano para o outro o livro do século passado. Né? E o livro poderia se chamar, se você se lembra da aula anterior, seria mais correto chamar o livro de A Interpretação dos Sintomas. Os modelos teóricos que o Freud criou, ele criou a partir dos sintomas neuróticos. Né? Mas ele começou também mercadologicamente, ele pensou bem no seguinte, se ele chamasse o livro Interpretação dos Sintomas, entenderiam que essa teoria aplica-se só a pessoas doentes, especificamente doentes. Né? Ele entende que aquele modelo de vazamento, né, de uma ideia traumática que a gente apresentou na semana passada, na aula passada, desculpem, né, ela se aplicaria a todas as pessoas em outros fenômenos da mente e não só para pessoas especificamente doentes. Então ele pega um fenômeno onde ele acha que o inconsciente se expressa também, o sonho, né, e ele pensa, se eu puder demonstrar, argumentar que o sonho também veicula ideias inconscientes, eu vou poder dizer que todo mundo tem inconsciente. É um fenômeno comum, um lembra mais, um lembra menos, né? Mas enfim, eu vou poder trabalhar com essa ideia e generalizar que a mente funciona dessa maneira. O que significa isso? A nossa mente, o nosso eu, não dá conta da totalidade das nossas representações. Nós temos um grupo muito consciente, muito próximo da consciência, ideias que eu penso cotidianamente, fazem parte do meu dia a dia, tem ideias mais ou menos periféricas que não são mais significativas hoje, né? Tipo aniversário da ex-sogra, você já pode esquecer, aplicativos que você não usa mais, matéria que você passou na prova, vão ficando periféricos, não tem problema, mas sobretudo, como eu disse, né, há um limite do pensável na mente. Né? Como acontecia com a ideia traumática, outros conteúdos vão estar no inconsciente, né? E esse inconsciente vai sendo cada vez mais compreendido pelo Freud como um lugar de desejos incompatíveis com o eu, que vão vazar e o sonho será, afinal de contas, uma dessas formas. Só para dizer para vocês, o Freud tinha uma expectativa muito grande de sucesso desse livro, ele foi um razoável fiasco no primeiro ano, vendeu, se não me engano, 80 exemplares, coisa assim, levou um certo tempo, 5, 10, 15 anos, para esse livro ganhar a dimensão que finalmente ganhou, como uma das grandes obras do século XX, né? Mas fundamentalmente teve essa ideia genial. É um livro de 800 páginas, é um catatal gigantesco, que vai levando, né, o leitor para a seguinte ideia, né? O sonho é a realização alucinatória de um desejo reprimido da infância. Cada uma dessas palavras é muito grande, é muito densa. A gente vai falar sobre algumas dessas palavras. Né? Para começar, avançando daquele modelo que eu trabalhei na aula anterior, né? O trauma inscrito fora do eu, essa representação de memória fora do eu, sendo poderosa, vazando sob a forma de sintoma, o Freud avança na questão do desejo, como eu também comentei com vocês no final da aula passada, a questão da cena de sedução ter sido desejada, fantasiada pela criança. Aí o Freud transfere ou amplia, faz um upgrade daquele modelo do trauma para um modelo que a gente chama, já aparecia nas Recordações Descobridoras, como conflito, repressão, retorno do reprimido. É um modelo causal também, mas é um modelo teórico que o Freud abre em 1900 e vai funcionar muito bem na teoria do Freud até os anos 20, até aparecerem outras questões com outros impulsos, a gente fala sobre isso em outro momento. Mas durante muito tempo, durante uns 20 anos da obra do Freud, 1900 a quase 1920, esse modelo conflito, repressão, retorno do reprimido é o grande modelo de compreensão da neurose, da psicose, dos sofrimentos das pessoas.
O que significa esse modelo? Significa, o Freud entende então que todo mundo é muita gente. Todo mundo tem muitos desejos, todo mundo é cheio de desejos, né? E obviamente aquela nuvem central, o eu, né? Ela é um cobertor curto, né? Se eu estou nesse momento falando com vocês, eu não estou fazendo uma série de outras coisas que eu poderia desejar também fazer, né? E então essa nuvem vai estar sempre se movendo, tentando ser um partido político que tenta integrar ao máximo as forças que estão em conflito naquele momento, representá-las da melhor forma possível, né? As demandas da pessoa naquele momento, ninguém sai totalmente satisfeito, se possível ninguém sai totalmente de fora, mas então há desejos nas pessoas, né, que são realmente, fundamentalmente incompatíveis com o sistema do eu da pessoa. Eu tenho desejos contraditórios, eu tenho desejos incompatíveis com meus impulsos morais, né? Nós assistimos recentemente, não sei quando vocês verão, ou se verão esse curso, mas pessoas do bem loucas para matar outras pessoas, né? E não é fácil integrar pessoas que se identificam como do bem, saindo armadas e dando tiros em outras. De alguma forma é difícil integrar no mesmo eu, né? Freud conta muito casos clínicos como o de uma moça, um caso clássico, Elizabeth, do estudo sobre histeria, né, que amava muito sua irmã, então essa irmã morre de doença, ela fica em luto, mas então fantasia, opa, vou pegar meu cunhado, vou ficar no lugar da minha irmã, e morre de culpa por isso, né? Há determinados desejos da gente que a gente deixa de lado, não gosta de ter, mas tem consciência. Há certos desejos da gente que nos parecem incompossíveis, né, com aquilo que eu penso a meu respeito como minha identidade, ameaçam a minha identidade. O Freud entende então que ante determinados desejos que causam um desprazer insuportável à pessoa, né, a mente tem um mecanismo de defesa chamado repressão. Há quem chame de recalque, na tradição lacaniana é mais comum chamar recalque, a tradição literal do alemão é repressão, eu mantenho a tradição freudiana que eu realmente considero mais correta, com o perdão dos meus queridos amigos lacanianos, né? Em todo caso, repressão é o nome desse conceito, né? E esse é Verdrängung, contra pressão do alemão para o português, né? E aí então esse mecanismo significa que essa ideia, esse desejo que causa desprazer, faz pressão para se apresentar à consciência, o eu faz contra-pressão, não deixa essa ideia aparecer. Ela fica então também no inconsciente. Já havia aparecido na aula passada a ideia de uma mente cindida num eu e um não eu, esse não eu inconsciente, onde estão marcadas ideias traumáticas. Acrescente-se agora, como conteúdo do inconsciente, desejos reprimidos, ideias que estiveram na consciência, pertenciam ao eu, mas causam um desprazer tão grande que para me defender delas eu expulso da consciência, né? Eu reprimo essa ideia, não deixo que ela chegue na consciência, e a finalidade da repressão é evitar o desprazer. Quando uma ideia chega à minha consciência e causa um desprazer insuportável, a nossa mente aciona um mecanismo involuntário, não é voluntário, que bloqueia o novo acesso dessa ideia à consciência. Isso chama repressão. Não é voluntário. Não adianta você dizer, não quero mais pensar nela, 1, 2, 3 e ela. Vou ajudar a terapia, vou lembrar daquilo da minha infância. Não acontece nada. Não é voluntário, é uma espécie de automatismo, de termostato psíquico, né, que faz com que uma ideia, chegando a uma certa temperatura de sofrimento, o seu acesso seja bloqueado. O que os olhos não virem, o coração não sentirá. Essa é a repressão. A repressão, no entanto, nunca ela é totalmente bem sucedida. Então temos o conflito, como eu falei para vocês, conflito não qualquer conflito, vivemos em conflito, e conflitos são bons. Nós acabamos de aprender também, nós gravamos essa aula agora em 2022, logo depois das eleições, a gente estava com saudade de conflito, a gente está vivendo num mundo sem conflito, só com cisão. Conflitos são bons, fazem parte da mente. O problema não é o conflito, o problema é um conflito que, chegando num tal nível de dor, seja então insuportável, a identidade da pessoa se veja ameaçada e acione esse mecanismo de repressão. A repressão, ela é boa, ela é necessária, eu não poderia conviver com todas as minhas dores. Imagina aí você que está me vendo, ouvindo, se eu tivesse consciência constante de cada dor da minha vida, cada decepção, cada frustração, cada trauma, cada pé na bunda, cada sofrimento. Seria insuportável, dar um passo à frente. Eu preciso do esquecimento. Erasmo de Roterdã, no Elogio da Loucura, fala, minha irmã, o esquecimento. A loucura fala, imagina se eu não pudesse esquecer, se eu tivesse consciência constante de cada dor, eu não poderia dar um passo à frente. Então esse esquecimento é necessário, há um mínimo necessário de repressão, que me poupe da dor de certas memórias.
A ausência de repressão para o Freud significa individualmente psicose, livre fluxo das ideias que chegarão à minha consciência como alucinações, socialmente caos social, guerra de todos contra todos, estado de natureza do Thomas Hobbes. Então há um nível de repressão que é imprescindível, um certo controle do fluxo das representações. Mas é claro que a repressão custará um custo muito alto. Um custo em perda de memória, perda de nachos e conjuntos e cachos de memórias que vão desaparecer junto. Para eu não lembrar de uma ideia dolorosa, muitas outras desaparecerão também, porque por associação eu me lembraria dela. Então a repressão representa, ela tem um ganho de não sofrer, mas ela representa um empobrecimento do campo representativo, empobrecimento da memória, mas sobretudo ela representa um congelamento. A ideia reprimida, diz o Freud, se eterniza. Você está diante de um conflito. Se você tentar resolver o conflito, você pode até resolver. Quando você reprime, você desiste de resolver. Você tira uma ideia da parada, mas essa ideia na qual você então já não pensa, ela congela. O Freud dirá, o inconsciente é atemporal. Assim como no trauma, né? O trauma é sempre o dia 1, a ideia do inconsciente ela é sempre, né, eternizada. Quando ela vier, se ela vier, ela voltará do jeitinho que ela estava, com o mesmo sofrimento. É um barato que sai caro a repressão. Né? E é isso que está reprimido de toda maneira voltará, assim como no caso do trauma, né? Repete o mesmo modelo. Um desejo pode ser pensado, e se ele puder ser pensado, eu tenho algum controle sobre ele. Se um desejo legítimo meu é calado pela repressão, ele continua existindo, mas vai existir em detrimento do meu controle, ele vai me atravessar, sob forma de sintomas, mas agora também sonhos, atos falhos, alucinações. O Freud percebe que há outras formas desse retorno do reprimido se dar. Esse é o modelo conflito, insuportável, repressão de uma das correntes do conflito, né? E então retorno do reprimido, aquilo que está reprimido vaza. Né? Aquilo que você sabe sobre você, você tem algum controle a respeito. O que você não sabe sobre você, te controla. O que é real, mas você finge que não é, né? Finge que não vê, ou faz força para não ver, voltará te atropelando. Né? Tudo que é real vai aparecer por bem ou por mal. Nesse caso, um desejo aparecer por bem, ele aparecer enquanto pensamento. Eu posso ter um desejo que me constrange muito, que eu tenho vergonha dele, que eu tenho nojo de mim mesmo. Mas se ele pode estar na minha consciência, eu tenho algum controle sobre ele. O desejo que não está lá, né? Esse é o jogo da democracia, ok? Né? Todo idiota tem que poder falar. Se você não deixa um idiota falar, ele vira mito. Né? Se o idiota puder falar, ele se expressa e ele mostra que é idiota. É importante essas vozes poderem falar, ao máximo as vozes poderem falar, a diversidade de vozes poder falar. A repressão era sempre emburrecedora e ela potencializa aquilo que foi reprimido. De novo, um tanto de controle do fluxo das representações é necessário, um tanto de repressão é necessário. No entanto, a repressão custará esse preço, aquilo que foi calado à força voltará violentamente no sintoma, eventualmente menos violentamente no sonho. O que é o sonho? Né? O tema específico do livro do Freud. Né? O sonho aparecerá então para o Freud como uma das formações do inconsciente, uma das formas de retorno do reprimido. Né? O que é um sonho para o Freud muito vagamente? Né? Um sonho é uma experiência alucinatória. Né, que todo mundo tem, uns lembram mais uma época ou outra da vida, mas um sonho é uma coisa impressionante, porque eu apago e então passa na minha mente um filminho no qual eu sou ator, eu sou roteirista, eu sou diretor, eu sou produtor, eu assisto e atuo ao mesmo tempo. O sonho a gente sonha todo dia, nem dá bola para isso, mas sonhar é enigmático. Como é que pode eu apagar e aparecer que mistura pessoas e épocas e cria seres fantásticos? Sonhar é um ato criativo maravilhoso. E antes de você poder interpretar pelo Freud, pelo espiritismo, pela neurociência, lembra disso, o sonho é um enigma e que me informa que minha mente é maior do que eu. Quem foi? Da onde é que veio aquilo? Né? Aquilo é meu e não é meu ao mesmo tempo. Eu apaguei e se deu em mim essa experiência na qual, em geral, eu não me dou conta de que estou sonhando. Por isso que é alucinatório.
Descartes já sabia, isso faz parte da argumentação cartesiana, da dúvida metódica. Quando eu estou sonhando, eu não sei que estou sonhando. Então, quem pode dizer que agora, que eu tenho certeza que estou acordado, eu estou mesmo acordado, ou não estou sonhando que sou o Pedro gravando a aula para a Casa do Saber? Né? Tem gosto para tudo, isso é um pesadelo talvez, mas pode ser. Né? E o argumento do Descartes faz muito sentido. Tudo é representação, desde o mito da caverna do Platão, passando pelo Descartes Matrix 1, aquele filme que tinha roteiro, diferente dos outros três, né? Uma suspeita. O que eu estou vendo é representação ou é a coisa? E então o sonho é essa alucinação. Eu acordo e percebo que estava. Descartes falava assim, eu acordo e percebo que estive sonhando. Em geral não tenho conta, tem sonho lúcido, enfim, mas a princípio é alucinação. E que alucinação é essa para o Freud? A expressão de desejos insatisfeitos. O jogo é assim, está lá o eu, né, acordado, desperto, né, reprimindo certas ideias. A ideia faz pressão, o eu faz contra-pressão. Quando a gente dorme, quem dorme? Quem dorme é o próprio eu. E nesse relaxamento há um desbalanceamento de forças, as ideias contidas começam a poder vazar. Sabe quando você está muito angustiado e pega o seu dia e entope de trabalho e compromisso para não pensar? Mas então você deita a cabeça na cama e os fantasmas aparecem? É mais ou menos isso, né? Há esse desbalanceamento e aquilo que está não realizado aparece. O que é que faz um sonho para o Freud? Desejos não realizados. Desejos inconscientes, desejos conscientes, ruídos que tipo atrapalhariam à noite. Uma piadinha que eu adoro fazer em graduação começa a falar sobre sonhos, os alunos de 18 anos começam a contar vantagem, seus sonhos sexuais. Sonhei que trazia que eu não sei quem, com não sei quantos, com não sei quantas, e vão contando vantagem. Até o professor dizer, no sonho você realiza sonhos não realizados. Se você só sonha com sexo, é porque você só sonha com sexo. Fizesse um pouquinho mais, tinha mais coisa para sonhar a respeito. É uma piada clássica para a gente que conta vantagem com seus sonhos eróticos. Né? Você sonha com o que você não faz. E o sonho justamente é isso. Para o Freud é essa distensão noturna de desejos não realizados que aproveitam o relaxamento do eu para vazar. Só que, se esses desejos simplesmente se apresentassem como tal, né, essa pessoa despertaria em desespero. Se o desejo é inconsciente, a pessoa não suporta esse desejo. Então, a expressão simples, o vazamento direto desse desejo, levaria a um despertar, perda do repouso e horror e desprazer, o desprazer que levou a reprimir. Portanto, Freud percebe que o sonho vai fazer um acordo. De novo, é um partido de centro, não é o centrão, veja bem, é um partido de centro negociador, né? Que o acordo é o seguinte, durante a noite o desejo inconsciente poderá aparecer desde que se deforme a tal ponto que a pessoa não ganhe consciência do desejo inconsciente que está envolvido. O sonho é simbólico, alegórico. Né? Ele é uma fantasia que tem como combustível o desejo inconsciente, um desejo inconsciente que é o motor, o Freud vai dizer o capitalista do sonho, né? Que está implicado ali, mas ao mesmo tempo o sonho vai ser tão deformado que a pessoa não vai entender. Você sonha e não entende seu sonho. O que você entender não é isso. O sonho é um acordo. O inconsciente vaza e distende um pouco, mas você nem acorda nem reconhece. Se você acordar como pesadelo, o Freud suspeita que talvez você tenha sentido, está no livro Interpretação dos Sonhos, sentido algo, o cheiro do desejo inconsciente e acordado para evitar que esse conteúdo continuasse a aparecer. Né? O sonho, então, é esse artifício. Mas é importante dizer ainda nessa aula, quando nós dizemos que o sonho é simbólico, ele não é simbólico segundo uma chave fechada. Não dá para pegar um dicionário de símbolos e fazer correspondência. Sonhou com isso, quer dizer aquilo, vai jogar no bicho em tal número. Né? O sonho é simbólico de um simbolismo intrínseco à linguagem do sonhador. A cada sonho eu preciso perguntar para cada elemento, em que você pensa quando pensa nisso? O que isso significa para você? Do que você lembra quando? Os pacientes odeiam isso, né? Eles esperam uma resposta e eu pergunto, quais são suas associações? O Freud chama o sonho de conteúdo manifesto, aquilo que se manifestou, e o desejo inconsciente de conteúdo latente, o desejo inconsciente subjacente ao sonho. E a gente entende que, né, a partir do sonho sonhado, eu posso, em terapia, tentar encontrar o desejo latente, o desejo inconsciente, interpretando. Mas, mais uma vez, interpretação de sonhos não é o uso de chaves simbólicas, né, de bons dicionários. Existem maravilhosos dicionários de mitologia. Mesmo assim,
né? Dicionário de símbolo, dicionário de mitologia, mas o sonho é sonhado por um sujeito singular que tem uma linguagem própria, né? Eu costumo dar como exemplo, só para dar um exemplo bobinho, em qualquer simbologia do mundo, mar é um símbolo de mãe, de útero, líquido amniótico para o bebê, né? Então, mar é um símbolo recorrente de mãe, não se seu pai for o Almir Klink. Né? Se o seu pai for o Almir Klink, quando você sonhar com o mar, lá vai papai de novo numa aventura. De repente tem a ver com mãe indiretamente, mas enfim, é outro código. Né? Nós trabalhamos com linguagem, a própria linguagem verbal é um símbolo que a gente compartilha, mas a palavra tem um sentido para mim e para você que ouve tem outro. A linguagem não é fechada, o Freud saca isso também. Por isso, então, esse grande aborrecimento a cada sonho sonhado, né? O Freud vai, então, pedir para a pessoa associar, tentando, então, com essa associação de ideias, achar nexos de sentido que remetam ao desejo inconsciente. Fechando, a interpretação dos sonhos apresenta o que o Freud chama de primeira tópica. Topos é lugar em grego, o primeiro entendimento da mente como distribuído em lugares. Agora, na interpretação dos sonhos, para frente, até 1920 e 23, né, são 3 lugares. A consciência, que é o foco imediato da minha atenção. Um sistema que ele chama de pré-consciente, é o conjunto de representações que eu evoco com facilidade quando eu bem entender. Né? E, finalmente, um outro sistema, esse é o quente, essa é a sacada do Freud, o inconsciente. O Freud não foi a primeira pessoa a falar inconsciente, todo o século XIX, todo o romantismo do século XIX falava sobre inconsciente, nossos maravilhosos contos de terror do século XIX, Médico e o Monstro, Edgar Allan Poe inteiro, falam sobre o inconsciente, né? Esse mundo obscuro que aparece sob certas condições. Mas o Freud qualifica, esse inconsciente é mental, ele é feito de representações, quer representações traumáticas, né? Quer desejos inconscientes, mas que uma vez que estão neste lugar psíquico chamado inconsciente, existem com potência, e como eu falei na primeira parte da aula, desde a aula anterior, né, essas representações vão vazar. Conflito, repressão, retorno do reprimido, esse reprimido volta como sintoma. Vamos só para completar hoje, o que é um sintoma? Um sintoma não é algo de que outra pessoa reclame em você. A namorada fala, se não fizer terapia para corrigir o sintoma, não namora mais com você. A coordenadora da escola te puxa pela orelha, vai fazer, senão eu te expulso da sala. Sintoma não é algo de que reclamam sobre você. Um sintoma é um estranho que habita você. É algo que você acha louco em você. Por que é que eu faço isso? Eu odeio fazer isso, juro que nunca mais fiz de novo. Ou agora eu quero fazer isso, está na hora, vai ser legal para mim, faz sentido, na hora eu boicoto, procrastino. Né? Essa coisa que eu acho louca em mim, não combina comigo, eu odeio fazer, eu tento não fazer, mas se impõe como uma compulsão ou inibição, essa estranheza, isso que não faz sentido para mim, em mim, isso é um sintoma. E se não faz sentido, é especificamente por isso, o sentido está no inconsciente. Esse comportamento está aí no lugar de um pensamento. Esse ato disruptivo, inadequado, está aí no lugar de um desejo. Ele não existindo enquanto pensamento, existe enquanto ato, enquanto atuação disruptiva. E, portanto, mais uma vez, o que toda terapia vai querer fazer, é o tema da nossa última aula, eu vou deixar mais especificamente por lá, é tornar o inconsciente consciente. Quanto maior a minha consciência sobre mim, menos serei atropelado pelos meus sintomas. Mas o Freud ganhará a humildade e vai dar para a gente essa humildade de saber temos inconsciente. Nós nunca vamos nos conhecer plenamente, nós nunca teremos plena consciência. É uma primeira humildade da psicanálise. Você não faz terapia para esgotar seu inconsciente, mas talvez para saber que você tem um. E que você jamais será totalmente dono da sua casa, você jamais terá total controle, mesmo fazendo uma sequência de livrinhos de autoajuda que não servirão para nada de toda maneira, mas de toda maneira você não vai adquirir controle sobre você. Humildade número 1, eu sou maior do que eu. Né? Eu tenho em mim coisas maiores que minha consciência podem aprender. E essas coisas me movem, elas são motores, elas são desejos. E o desejo é mais real em mim do que aquilo que eu penso a meu próprio respeito, do que a minha autoimagem. É sobre esse inconsciente que o Freud, então, essa primeira revolução do Freud, a apresentação dessa dimensão de um inconsciente poderoso, ativo, mental, individual, não é transcendente, não é alma imortal, não é cérebro, tampouco é mente. Uma mente cindida,
né, entre o que pode ser representado e o que, não sendo representado, será atuado, agido disruptivamente. O sonho tende a ser mais brando, a não ser quando é um pesadelo, naturalmente. Mas no sonho já está implicada essa dimensão do estouro, do vazamento, daquilo que estava não dito. O não dito será gritado, né? Sob sonho, menos grave do que sob sintoma.